Tudo bom, gente? Cá estamos nós de volta para mais um vídeo. E a conversa de hoje, na verdade, é uma continuação da aula passada, onde a gente ainda fala sobre ácidos nucleicos, só que agora falando sobre transcrição, que é a produção de RNA, e sobre a própria estrutura do RNA. Inevitavelmente lembrar, a gente na aula passada falando sobre o dogma central da biologia, que é um resumo de como o DNA funciona. Então o DNA é capaz de se replicar, criar cópias dele mesmo, e o DNA pode ser transcrito em RNA, sendo que o RNA pode ser então traduzido para produzir proteínas e, claro, enzimas que são um tipo de proteína. Uma vez que o DNA ele pode se replicar, isso é a base para a reprodução dos seres vivos. O DNA, aquele livro de receitas de como produzir você, se o DNA é copiado, eu posso produzir uma cópia sua, reprodução. E no caso lá, as proteínas, elas determinam as características hereditárias. Se o cabelo é liso ou encaracolado, se o olho é preto ou azul, diz respeito ao tipo de proteína que você vai ter. E as enzimas, como elas são capazes de catalisar reações químicas, elas controlam as reações químicas dentro de um ser vivo, elas controlam o metabolismo. E é por isso, moçada, que os ácidos nucleicos são as moléculas mestras da vida. Sendo que a gente lembra também que o DNA se associa com proteínas chamadas de histonas para poder fazer o famosíssimo cromossomo, então cromossomo DNA mais histonas, e o gene, ele é um pedacinho de DNA, ele é um pedacinho de cromossomo, que tem informação para poder produzir um peptídeo, para poder produzir uma proteína. Essa ideia é conhecida com o nome de teoria um gene, uma proteína. Na aula de hoje, a gente vai questionar esse conceito clássico de gene, que o gene é o pedaço de DNA com informação para produzir um peptídeo, uma proteína. Aliás, hoje, a nossa maneira de descrever o gene é que o gene é um pedaço de DNA capaz de produzir um determinado tipo de RNA. Sendo que esse RNA pode ser RNA mensageiro, e aí o RNA mensageiro é a base para a produção de proteínas, mas o RNA também pode ser RNA ribossômico, ou ele pode ser RNA transportador. Então a visão moderna do gene não é exatamente o pedaço de DNA que fabrica uma proteína, mas um pedaço de DNA que fabrica um RNA, seja ele de que tipo for, mensageiro para produzir proteínas, ou então RNA ribossômico, ou então RNA transportador. A gente aproveita para lembrar também algumas diferenças entre o DNA e o RNA. Enquanto no DNA nós temos desoxirribose, no RNA nós temos ribose, Enquanto no DNA nós temos adenina, citosina, guanina e timina, no RNA nós temos adenina, citosina, guanina e uracila. Enquanto o DNA é uma molécula bicatenária, é uma molécula de fita dupla, o RNA é uma molécula monocatenária, é uma molécula em fita simples. Sendo que transcrição é o mecanismo de produção de RNA a partir de DNA. Como é, gente, que a transcrição funciona? Bom, eis aí, moçada, o DNA representado em dupla hélice e eis o DNA representado dentro do modelo de escada. Lembrem, por favor, que o DNA ele é uma dupla fita. Sendo, moçada, que apesar de o DNA ser uma dupla fita, o gene ele é apenas uma das cadeias do DNA. Ou seja, apesar de o DNA ter duas cadeias, uma das cadeias é o gene, também chamado de cistron. E por que o gene é só uma cadeia? Ele é só uma cadeia que ele forma o RNA e o RNA só tem uma cadeia. Ou seja, apesar de o DNA ser fita dupla, o gene é apenas uma das fitas. Porque o gene vai fabricar o RNA e o RNA é fita simples. O que quer dizer que no DNA, uma das cadeias é um gene, a outra cadeia, ela não é. A cadeia complementar ao gene simplesmente não tem função para a síntese proteica. Em todo o DNA é desse jeito. Tem duas cadeias. Uma das cadeias é o gene e a cadeia do lado, ela não tem função para a síntese proteica. A cadeia complementar não tem função do ponto de vista da síntese proteica. Essa cadeia que não tem função, eu vou ignorar. E o processo, moçada, de transcrição acontece devido a uma enzima chamada de RNA polimerase. A enzima RNA polimerase quebra as pontes de hidrogênio e separa as duas fitas na área do gene. Percebam bem que quando você vai lá e quebra as pontes de hidrogênio, eu só fiz isso na área do gene. Aquelas regiões que não estão no gene, as pontes de hidrogênio não são quebradas. Então as pontes de hidrogênio fora da área do gene não são quebradas, permanecem intactas. Então o que vai me interessar aqui na brincadeira é o gene. E uma vez que eu tenho o gene,
eu começo a, através da enzima RNA polimerase, adicionar novos nucleotídeos, sempre obedecendo a regra de pareamento. E presta atenção que eu só vou adicionar novos nucleotídeos na região do gene, aquela cadeia complementar que não é gene, eu ignoro, eu não vou fazer nada com ela. Então a primeira cadeia aí, o primeiro nucleotídeo da cadeia do gene é a adenina. Então eu vou colocar a base complementar uracila, e depois então adenina, e depois então citosina, e depois então guanina, e depois então uracila, e com isso o RNA está formado. Notem que eu só mexi do lado do gene, a cadeia complementar eu simplesmente ignoro. Uma vez, moçada, que eu fabriquei o RNA, esse RNA ele se solta. E quando o RNA se solta, o DNA recupera a estrutura em dupla hélice, o DNA volta ao normal. E esse RNA, eu vou fazer o que com ele? Depende do tipo de RNA, né? Normalmente é RNA mensageiro, e o RNA mensageiro é enviado ao ribossomo para que eu possa fabricar a proteína. Novamente, moçada, eu represento aí com vocês a dupla hélice de DNA, e normalmente eu represento o DNA dentro do modelo de escada, né? Então, o DNA representado não em dupla hélice, mas dentro do modelo de escada, para reforçar um comentário que eu fiz agora há pouco. Apesar de o DNA ter duas fitas, o gene é só uma delas. Então, o gene é uma das fitas e a cadeia complementar não é um gene. Agora, toma muito cuidado, porque às vezes o gene ele está em uma das cadeias, às vezes o gene ele está na outra. Então, pode perceber que nem sempre o gene está sempre na mesma cadeia. O gene A está na cadeia de cima, o gene B já está na cadeia de baixo. Notem que na primeira parte do DNA, o gene está em cima e embaixo não tem função para síntese proteica, mas na região do gene B, o gene B está na cadeia de baixo e a cadeia de cima é que ela não tem função para síntese proteica. Ela não vai ser gene. Então, às vezes o gene está de um lado, às vezes o gene está do outro. E alguém vai lá e briga comigo. Poxa, Landim, como é que eu sei então em qual das cadeias está o gene? Como é que eu sei que o gene está na cadeia de cima ou na cadeia de baixo? Como é que eu sei onde é que o gene está? Aí depende de uma região chamada de região promotora. A região promotora, ou simplesmente promotor, é o sítio de ligação da enzima RNA polimerase. Então a enzima RNA polimerase se liga nessa região promotora. E a região promotora também determina em qual das duas fitas está o gene. Em outras palavras, onde é que tem um gene? Onde eu tenho uma região promotora. Onde eu tenho um promotor, eu tenho um gene. Onde eu não tenho um promotor, eu não tenho um gene. Por quê? Porque somente onde eu tenho um promotor, representado aí em vermelho, eu posso ter a enzima RNA polimerase se ligando. E a enzima RNA polimerase se liga, lê o gene, transcreve o gene para fabricar um RNA. No outro gene, eu vou ter que ter também um promotor. Então notem que no gene A tem um promotor do lado e no gene B também tem um promotor do lado. As cadeias complementares, que não são genes, nelas, moçada, eu não tenho um promotor. Então, o promotor que define em qual das duas fitas o gene está localizado. Onde tem um promotor, a enzima RNA polimerase se liga. A enzima RNA polimerase, então, transcreve aquele gene para poder fabricar um determinado RNA. E aí, moçada, a gente tem que o gene é onde eu tenho um promotor do lado. A cadeia complementar não é gene, porque ela não tem promotor, então a enzima RNA polimerase não pode se ligar, então não pode haver transcrição. Se você prestar muita atenção no meu esquema, você vai notar que tem um gene aqui, tem um gene aqui e tem um pedacinho onde não tem gene em nenhuma das duas fitas. Não tem gene nem na fita de cima, nem na fita de baixo. Essa região onde eu não tenho genes em ambas as cadeias, ela é chamada, moçada, de DNA lixo ou região hipervariável de DNA. O termo DNA lixo é porque é uma região onde nenhuma das duas fitas codifica proteína. Então ela não codifica proteínas de jeito nenhum, ela é não codificante. Pelo fato de ela não codificar proteínas, ela não tem função e daí o nome DNA lixo. Lixo, não serve para nada. Apesar de muitos autores hoje em dia questionarem esse nome, DNA lixo, muitos autores não gostam desse nome, a gente às vezes chama de DNA lixo para deixar bem claro que não tem gene nem em cima nem embaixo. Nenhuma das duas fitas pode ser transcrita em RNA, nenhuma das duas fitas pode ser traduzida em proteínas. O nome oficial é região hipervariável de DNA. Por quê? Porque ela varia muito entre indivíduos. Não deu para entender a minha colocação?
Então, de novo, eu faço aquela clássica comparação entre o DNA e um livro de receitas. O DNA é o livro de receitas de como produzir você. Tudo que tem em você, como é que fabrica lá seu lindo cabelo castanho, seus lindos olhos pretos, está lá registrado no DNA, no livro de receitas. E o livro de receitas tem várias receitas, né? No DNA, essa receita se chama gene. A receita, ela é escrita com as letras do nosso alfabeto. A, B, C, D, etc. Enquanto que o gene é escrito com apenas 4 letras, chamadas bases nitrogenadas. Adenina, citosina, timina e guanina. Comparando, moçada, o gene com a receita está lá escrita ovo, leite, farinha, ou seja, como é que eu vou produzir um bolo, por exemplo? Enquanto o gene tem uma determinada sequência, adenina, citosina, timina, etc e tal. Ora, enquanto a receita explica para mim como eu faço um bolo, o gene, a sequência de nucleotídeos, adenina, citosina, timina, etc, explica para mim como é que eu coloco aminoácidos, lisina, prolina, metionina, dentro de uma sequência específica para poder produzir uma proteína. Enquanto a receita ela faz o bolo, o gene fabrica uma proteína. E essa proteína pode ser uma enzima, normalmente é quem determina a característica que você tem. Só que quando eu comparo o DNA lixo com a receita, o DNA lixo também é uma sequência de bases nitrogenadas. Só que essa sequência de DNA lixo, essa sequência de bases nitrogenadas no DNA lixo, gente, não significa porcaria nenhuma. Aliás, o que é isso que eu escrevi na receita? A, V, C, E, T, etc e tal? Nada. Eu peguei um bocado de letras e números aleatórios e saí digitando, não significa porcaria nenhuma. Aliás, assim como o DNA lixo, não significa porcaria nenhuma. Ou seja, a grande diferença é que o gene, ele tem um significado. O gene explica como é que eu fabrico uma proteína, enquanto que o DNA lixo não tem significado. O DNA lixo significa porcaria nenhuma. Ele tem uma sequência aleatória de nucleotídeos sem significado nenhum. Já é estranho você entender que você tem DNA em você que não serve para nada. Para mim é esquisitíssimo imaginar que eu tenho um DNA lixo que não codifica proteínas. É mais estranho ainda quando eu penso que apenas 1,5% do DNA é codificante. Somente 1,5% do DNA codifica proteínas, enquanto 98,5% do DNA é DNA lixo, é DNA não codificante, não codifica proteínas. Ou seja, a maior parte do meu DNA, 98,5%, não codifica proteínas. O que, convenhamos, é extremamente esquisito. Poxa, de onde é que esse DNA lixo vem? Por que eu tenho tanto DNA lixo? Gente, eu tenho 2 origens básicas para o DNA lixo. Número 1, parte do DNA lixo é o que nós chamamos de pseudogenes ou genes fósseis. O que é isso? São genes que perderam a função ao longo do processo evolutivo. Imagina um gene que era um gene e um ancestral meu lá de trás. Esse ancestral meu ele foi mudando, foi evoluindo e esse gene perdeu a função. Até hoje, esse gene está em mim. Só que ele perdeu a função de tal maneira que ele não é mais gene. Ele, moçada, é DNA lixo. Uma boa parte do meu DNA lixo são pseudogenes, genes fósseis. Eram genes no ancestral meu lá de trás, no tempo que eu era uma bactéria, ou no tempo que eu era um protozoário, ou no tempo que eu era uma esponja, alguma coisa do gênero. Hoje em dia não é mais gene em mim. E aí ainda está lá o DNA, só que hoje ele é DNA lixo. Entretanto, a maior parte do DNA lixo não é pseudogenes não. É material genético de vírus que foi incorporado ao nosso material genético, vírus permanentemente em ciclo lisogênico. Eu vou ter que lembrar isso aí para você. Era uma vez, há 3 bilhões e meio de anos atrás, todos nós éramos bactérias. Então todo mundo, gente, era bactéria há 3 bilhões e meio de anos atrás. A bactéria tem lá o DNA, aproveito para lembrar que o DNA da bactéria, ele é também uma dupla hélice, só que ele é uma dupla hélice circular. Pode notar que o DNA da bactéria tem a forma de um anel. E um belo dia, moçada, um vírus bacteriófago, ele vai lá e ataca aquela bactéria. O vírus bacteriófago tem lá o DNA viral dele e ele injeta o DNA viral na bactéria. E do que ele injeta o DNA viral da bactéria, o DNA viral agora está adicionado ao DNA bacteriano. Gente, 2 coisas podem acontecer. Número 1, ciclo lítico. Lítico vem de lise, quebra, onde o vírus se reproduz e leva à morte,
leva à lise da bactéria. Lise quebra, a bactéria morre no processo. Então, a primeira possibilidade é o DNA viral ativo, fazer o vírus se reproduzir e a bactéria dança. A segunda possibilidade é o ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, o vírus fica inativo dentro da bactéria. Como assim, Landim? Ele fica inativo? Exato, ele fica inativo, ele não faz absolutamente nada. Muitas pessoas têm dificuldade de entender qual o sentido do ciclo lisogênico. Qual o sentido do vírus entrar na bactéria e não fazer nada? Gente, eu vou discutir de outro jeito. Qual é o sentido da vida, né? Aquela pergunta clássica lá da filosofia. A biologia tem uma resposta muito simples para ela. Você existe para se reproduzir. Você existe para botar menino no mundo. Todas as criaturas do planeta têm dentro de si uma espécie de impulso para que a criatura se reproduza. E o vírus é desse jeito. O que ele quer da vida dele é se multiplicar. O que ele quer é se reproduzir. E ele pode fazer isso de dois jeitos. De maneira ativa, ele entra na bactéria e se reproduz. E a bactéria morre no processo. Ou de maneira passiva. Ele entra e não faz nada. Sendo que, quando a bactéria se reproduzir assexuadamente, copia o DNA viral. E aí o vírus se reproduz. Em outras palavras, o vírus em ciclo lisogênico é um folgado, é um preguiçoso. Ele entra e não faz nada. Ele fica lá coçando, esperando a bactéria. Quando a bactéria se reproduzir, ele se reproduz junto. Então ele conseguiu o que ele queria. Ele está se reproduzindo. Apenas ele não tem pressa. Então, está lá a bactéria, a gente tem lá que quando a bactéria se reproduz, duplica o DNA dela, duplica o DNA dele. Quando a bactéria se reproduz, duplica o DNA dela, duplica o DNA dele. Então o vírus se reproduz junto com a bactéria. Ou seja, o objetivo do ciclo lisogênico também é a reprodução. Só que aí, moçada, ele se reproduz sem pressa nenhuma. Quando a bactéria se reproduzir, ele se reproduz junto. Sendo que pode ser que o vírus um dia enjoe da bactéria e saia da bactéria, entre em ciclo lítico, né? Se o vírus entrar em ciclo lítico, a bactéria morre. Mas, gente, pode ser que o vírus fique para sempre dentro da bactéria. Há 3 bilhões e meio de anos atrás, todos nós éramos bactérias. E um dia, um vírus entrou em você, entrou em ciclo lisogênico e nunca mais saiu. Gente, essa bactéria virou uma ameba, e daí uma esponja, e daí um peixe. Eu estou forçando a barra só um pouquinho. E aí esse peixe vai virar anfíbio, réptil, mamífero. E hoje, moçada, tá aí você, bonitão do jeito que você tá, e o vírus está em você até hoje. Só que agora, esse vírus que entrou em você há 3 bilhões e meio de anos atrás, quando você ainda era uma bactéria, e foi acompanhando você durante a evolução, e continua em você até hoje, não é mais um vírus. Hoje em dia, ele é DNA lixo. A maior parte do DNA lixo é vírus que entrou em você e nunca mais saiu. Alguém deve estar preocupado. Landim, será que não tem perigo de esse vírus acordar e causar alguma doença em mim? Tem não, gente. Depois de 3 bilhões e meio de anos de evolução, 3 bilhões e meio de anos é muito tempo, esse vírus, ele acumulou tantas mutações que ele não é mais um vírus. Hoje em dia ele é parte de você. O nome dele agora é DNA lixo. Então, grande parte do DNA lixo, vírus que entraram na gente lá atrás, continuam em você até hoje. Ei, detalhe, viu? Eu diria que o vírus conseguiu o que ele queria, a imortalidade, né? Porque quando você se reproduz, você copia todo o seu DNA, inclusive o DNA lixo. Daí quando você for ter um filho, você passa todo o seu DNA para o seu filho, inclusive o DNA lixo, inclusive o DNA viral. Então o vírus se reproduz junto com você. Ele conseguiu o que ele queria, se reproduzir. Fato é que, como eu disse, não é mais vírus, hoje em dia ele é DNA lixo. Ele é DNA hipervariável. Por que o nome dele é hipervariável? Porque ele varia muito entre indivíduos. 2 pessoas no mundo não têm o mesmo DNA lixo. A exceção, se você tem algum clone, se você tem um irmão gêmeo univitelino. Tirando clones, no caso da espécie humana, tirando irmãos gêmeos univitelinos, todo mundo tem um DNA lixo diferente. Por isso que o DNA lixo, ele é hipervariável. Aliás, cuidado, que o DNA lixo varia pra caramba. Mas os genes são iguais em todo mundo. Genes que determinam uma mesma característica são iguais em todos os indivíduos na espécie. Por exemplo,
A sequência de bases no gene para insulina é igual em todos os humanos. Por exemplo, se eu fosse fazer um exame de DNA com você para saber se você é meu irmão, sei lá, vai que meu pai deu uma pulada de cerca, né? E eu tenho um irmão aí que eu não conheço. Eu vou fazer um exame de DNA em você para saber se você é meu irmão. E vou comparar o meu gene para insulina com o seu gene para insulina, eu vou chegar à conclusão de que todos nós somos irmãos. Que fofo, porque o gene para insulina é igual em todo mundo. A sequência de bases no gene para insulina, adenina, citosina, timina, guanina, é igual em mim, é igual em você e é igual em todos os humanos. Genes não mudam. Genes não podem mudar. Por quê? Se a sequência de bases no gene para insulina mudar, a insulina produzida vai ser defeituosa e o indivíduo não vai sobreviver. Ou seja, o gene para insulina, ele não pode mudar. Se o meu gene para insulina mudasse, eu não iria sobreviver. Se eu estou vivinho da Silva conversando com você, é porque o meu gene para insulina, ele é igual ao seu. A minha insulina é igual à sua, a minha insulina funciona. Eu estou vivo, é porque a minha insulina funciona, então meu gene para insulina é igual ao gene para insulina de todo mundo. Se ele fosse diferente, a minha insulina seria defeituosa, eu não estaria aqui conversando com vocês. Essa história de que os genes são iguais em todo mundo, tem algumas exceções, né? Alguns genes apresentam variações surgidas por mutações, como por exemplo o que acontece nos alelos dominantes excessivos, tipo olho escuro e olho claro. Todo mundo que tem olho castanho tem um gene para olho castanho igual. A minha diferença para você é que eu tenho um gene para olho castanho e você tem gene para olho preto, ou então você tem gene para olho azul. Agora, todo mundo que tem gene para olho castanho, o gene para olho castanho é igual ao meu. Todo mundo que tem gene para olho preto, o gene é igual em todo mundo que tem gene para olho preto. Todo mundo que tem gene para olho azul, o gene é igual em todo mundo que tem gene para olho azul. Por exemplo, cabelo escuro e cabelo claro. Todo mundo que tem cabelo castanho tem um gene para cabelo castanho igual ao meu. A minha diferença para você é que eu tenho um cabelo castanho, você tem cabelo preto ou tem cabelo loiro. Agora, em todo mundo que tem cabelo preto, o gene para cabelo preto é igual. Em todo mundo que tem cabelo loiro, o gene para cabelo loiro é igual. Então existem vários genes que têm variáveis, né? Essas variantes lá, dominantes e excessivas, olho escuro e olho claro, cabelo escuro e olho claro, cabelo claro e etc., surgem por mutações, é uma exceção. Então o gene para insulina é igual em todo mundo, mas o gene para cor do olho, o gene moçada para cor do cabelo, ele pode dar uma mudada, né? Pode dar uma mudada devido a mutações, mesmo porque, né? Convenhamos, se a cor do seu cabelo mudar de preto para castanho ou para louro, você não vai morrer. Então esses genes que mudam não causam maiores problemas na vida da gente. Enquanto os genes não podem mudar, o DNA lixo pode mudar livremente. Uma vez que ele não codifica proteínas, se ele muda, não traz prejuízo nenhum. DNA lixo não serve para nada. Se ele mudar, continua não servindo para nada. Uma coisa é o meu gene para insulina mudar. Se ele mudar, eu estou lascado. Mas se o DNA lixo mudar, não vai fazer nenhuma diferença. Por isso que ele pode mudar. Por isso que ele é hipervariável, ao ponto de que cada pessoa no mundo tem uma sequência exclusiva de bases no DNA lixo, à exceção clones. É bom lembrar, entretanto, que essa sequência de bases no DNA lixo é herdada do pai e da mãe. E por isso, o DNA lixo é usado em exames de DNA. O que quer dizer que quando eu faço exame de DNA, eu não mexo com genes. Os genes são iguais. Eu mexo com o DNA lixo, porque ele é hipervariável. Cada pessoa no mundo tem a sua sequência, só que metade veio do meu pai, metade veio da minha mãe. Então, quando eu comparo, metade do meu DNA lixo é igualzinho ao do meu pai. Metade é igualzinho ao da minha mãe. E por isso a comparação pode ser feita. De volta à dupla hélice do DNA, a gente tem lá a estrutura dela, a estrutura lá do DNA no modelo de escada. E eu lembro que o gene está em só uma das fitas. A outra fita, ela é uma cadeia não codificante. Eu lembro ainda que a gente tem lá que às vezes o gene está de um lado, às vezes do outro, né? E aí, nesse caso, a outra cadeia ela não é codificante. Notem que às vezes um gene está numa fita, às vezes o gene está na outra, mas existem trechos onde eu não tenho um gene nem no lado nem no outro. Nesse caso, DNA lixo entre genes, pedaços de DNA, onde nas duas fitas eu não tenho sequências codificantes. Além de você ter esse DNA lixo entre genes, onde nas duas fitas do DNA não tenho sequências codificantes, existem pedaços de DNA lixo
dentro do gene. Quando eu pego um gene e analiso ele com carinho, esses pedaços de DNA lixo dentro dos genes são chamados pelo nome de introns. O termo intron, gente, descreve trechos de DNA lixo dentro do gene. Ora, Landinho, como é que o DNA lixo vai parar dentro do gene? Vírus, moçada. Quando o vírus vai lá e entra, às vezes ele coloca o material genético dele no meio do seu gene e acaba originando um intron. Sendo que, para poder comparar, eu vou chamar pelo nome de exon o DNA codificante dentro do gene. O que quer dizer que o gene, ele apresenta exons e introns. Não entendeu muito bem como é que é a história do intron? Beleza, né? De novo eu comparo o gene com a receita de um bolo e tá aí a receita do bolo. Ah, não achou a receita do bolo? É porque os pedaços de receita, eles estão perdidos no meio de um mar de informação sem sentido. Esses pedacinhos de receita, eles são os exons. São exatamente os pedaços de DNA codificantes dentro do gene. E no caso desses pedaços que não têm sentido nenhum, eles são exatamente os introns. Então, na verdade, moçada, o gene, dentro do nosso material genético, tem pedaços de DNA codificante exons no meio de pedaços de DNA não codificante introns, né? Cá entre nós, se eu sou o dono do restaurante, né, e eu vou mandar a receita do bolo para o cozinheiro, eu não mandaria a receita desse jeito. Vai que o cozinheiro não consegue ler direito e acaba mandando lá, né, junto lá com a receita, os pedaços que não fazem sentido e acaba, sei lá, não fazendo um bolo legal. Antes de eu mandar a receita do bolo para o cozinheiro, eu vou tirar todo o blá 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 sem sentido. Eu vou tirar os introns. Tirei os introns, colei os exons no lugar, ovo, leite, farinha, só os pedaços da receita que me interessam, eu tenho o RNA mensageiro maduro. Como é que a gente vai fazer essa história? De remover os introns para poder fazer o RNA mensageiro maduro, novamente está aí o gene, né? Com exons e introns. Eu não consigo remover os introns no gene. Eu não consigo. O vírus entrou, colocou o material genético no meu gene, eu não consegui remover o vírus. Como é que eu aprendi a lidar com isso? Eu deixo ele lá, transcrevo e fabrico um pré-RNA mensageiro. No pré-RNA mensageiro, eu tenho exons, eu tenho introns. E, gente, eu vou fazer uma reação chamada de splicing. O splicing pega o pré-RNA mensageiro e origina o RNA mensageiro maduro. No mecanismo, moçada, de splicing, é como editar um vídeo. Todo mundo já editou um vídeo, né? Você pega o vídeo, corta os pedaços em que você está feio, cola os pedaços em que você está bonito, para você ficar todo bonito no vídeo. De maneira semelhante no splicing, eu vou tirar os introns, os pedaços de DNA que não me interessam, e vou colar os exons no lugar. E agora, eu tenho um RNA mensageiro maduro, só com os exons, que vai ser então traduzido para poder fazer a proteína. Então eu vou pegar o gene, vou fazer a transcrição no pré-RNA mensageiro. O pré-RNA mensageiro tem exons e introns. O splicing remove os introns, cola os exons para fazer um RNA mensageiro maduro, que vai então ser traduzido na proteína. Quem vai da transcrição é aquela enzima RNA polimerase. Quem faz o splicing é uma estrutura chamada de spliceossomo, constituída de RNA. E quem faz a tradução são os ribossomos. Importantíssimo. A enzima RNA polimerase para transcrição e o spliceossoma para fazer o splicing agem no núcleo. E os ribossomos para fazer a tradução, eles agem no citoplasma. Então, transcrição e splicing no núcleo, tradução no citoplasma. E apesar do nome splicing ser em inglês, ele infelizmente é o nome que a gente usa. A gente até tentou colocar em português o nome splicing como sendo recomposição, mas não pegou muito. Infelizmente, é splicing. Como é que o splicing trabalha? Eu tenho uma série de moléculas de RNA que compõem o spliceossomo. Esses RNAs do spliceossomo reconhecem a fronteira entre os exons e os introns e se ligam lá. E aí, esses RNAs do spliceossomo, eles vão se juntar lá em cima, se juntam, de maneira que você forma uma espécie de dobra de alça com o intron. Vou pegar, moçada, esse intron, corta de um lado, corta do outro e vou remover o intron. Uma vez que eu removo o intron, eu colo os exons no lugar e agora os exons estão colados e o spliceossomo é desmontado. Nessa brincadeira, o que é que acontece com o intron? Aquele pedaço de RNA do intron, ele é degradado em nucleotídeos que vão ser usados na produção de novos RNAs. E agora que o RNA mensageiro maduro está pronto, só com os exons, ele vai ser enviado ao ribossomo
para que haja tradução. Muito importante, exons, introns e splicing só ocorrem em eucariontes. Em células que têm núcleo organizado por carioteca, eles não acontecem em procariontes, eles não acontecem em bactérias. Então é exclusivo de seres eucariontes. Alguém, com razão, deve estar pensando: caramba, que negócio complicado da peste. Será que não teria uma maneira mais fácil de lidar com isso? Não, infelizmente. O vírus entrou em você, você não tem como remover o vírus, o jeito é aprender a fazer splicing, etc e tal. E vem cá, tem alguma vantagem nisso? Tem alguma vantagem em você ter exons, introns e splicing? Gente, tem. A gente só veio descobrir isso há relativamente pouco tempo. O Projeto Genoma Humano, ou PGH, foi um projeto desenvolvido entre os anos 1990 e 2003 que foi mapear todo o DNA humano. Quando eu falo em mapear o DNA humano, é determinar a sequência de bases nitrogenadas em todo o DNA humano. Em outras palavras, o Projeto Genoma, ele pegou o gene para insulina e foi dizendo: sequência do gene para insulina é adenina, citosina, timina, guanina, etc. A sequência do gene para olho castanho é citosina, timina, adenina, guanina, etc. A sequência do gene para, cabelo cacheado é adenina, citosina, guanina, timina, etc e tal. Ou seja, basicamente o Projeto Genoma, ele foi pegar cada gene e determinar a sequência de nucleotídeos. Gente, demorou um tempão, demorou 13 anos. Hoje em dia, mapear o genoma é bem mais rápido, mas estou falando dos anos 90, onde a técnica tinha acabado de ser inventada, então era um processo bem mais complicado, bem mais caro. E na época que o Projeto Genoma Humano estava sendo desenvolvido, ou antes dele, a gente sabe que humanos têm cerca de 100 mil proteínas. Pela teoria de um gene e uma proteína, a gente acreditava que humanos tinham algo em torno de 100 mil genes. Nos anos 90, eu dei muita aula desse jeito, comentando: olha gente, o Projeto Genoma está sendo feito, e no Projeto Genoma estamos tentando mapear os 100 mil genes da espécie humana. Por que a gente achava que eram 100 mil genes? Porque eu tenho 100 mil proteínas. Como eu acreditava na teoria, um gene e uma proteína, se são 100 mil genes, são 100 mil proteínas. Entretanto, depois do Projeto Genoma Humano, surpresa, nós humanos possuímos apenas 24 mil genes no nosso material genético. Se são só 24 mil genes para codificar cerca de 100 mil proteínas, isso quer dizer que 24 mil genes, 100 mil proteínas, cada gene pode codificar mais de uma proteína. A teoria, um gene e uma proteína, ela está errada. Então o Projeto Genoma Humano me permitiu enxergar isso. Eu tenho 100 mil proteínas, eu não tenho a menor dúvida. Eu achava que eram 100 mil genes. Quando o Projeto Genoma Humano foi concluído, eu só tenho, moçada, 24 mil genes. Então o mesmo gene consegue codificar várias proteínas. Como é que isso acontece? Pois é, a galera quebrou a cabeça e descobriu como é que isso acontece. Novamente, moçada, está lá o gene, com exons e introns. Eu transcrevo, fabrico um pré-RNA mensageiro com exons e introns. E eu vou fazer o splicing. Por exemplo, cada célula pode fazer o splicing de um jeito diferente. Na célula X, o splicing remove os introns e cola os exons 1, 2 e 3. Quando eu vou traduzir, eu vou fabricar uma proteína X, e essa proteína X, ela tem uns pedaços codificados pelos exons 1, 2 e 3. Entretanto, algumas células, além de removerem os introns, também removem alguns exons quando vão fazer o splicing. Ou seja, o splicing na célula X só tirou os introns e colou todos os exons. Quando eu faço splicing na célula Y, eu removo os introns e removo algum exon. Por exemplo, removi o exon 3. Colei somente os exons 1 e 2, o que quer dizer que quando eu traduzo, eu vou produzir uma proteína Y que tem a sequência de aminoácidos apenas codificadas pelos exons 1 e 2. Quando eu vou fazer o splicing na célula Z, eu posso remover os introns e remover também o exon 1, colar somente os exons 2 e 3. De maneira que quando eu traduzir, eu vou fazer uma proteína, onde essa proteína tem a sequência de aminoácidos apenas codificadas pelos exons 2 e 3. Não sei se alguém notou nesse esquema horroroso que com o mesmo gene, com o mesmo pré-RNA mensageiro, cada célula faz um splicing diferente. Às vezes eu tiro só os introns, às vezes eu tiro os introns e tiro também alguns exons. De maneira que, com o mesmo gene, eu fabriquei
três proteínas diferentes. A proteína X, onde eu tenho os pedaços codificados por 1, 2 e 3. A proteína Y, apenas 1 e 2. E a proteína Z, apenas 2 e 3. É o mesmo gene, o mesmo pré-RNA mensageiro, mas brincando com splicing. Além de remover os introns, remover alguns exons, o mesmo gene, no meu exemplo, fabricou três proteínas diferentes, X, Y e Z. Você tira alguns exons e consegue, nesse caso, fazer combinações diferentes. O nome disso é splicing alternativo. No splicing alternativo, um mesmo pré-RNA mensageiro pode ser editado em diferentes RNAs mensageiros pela remoção diferencial de exons. Além de eu tirar os introns, eu posso tirar os exons. E de maneira diferente. Na célula X, eu tiro somente os introns. Na célula Y, eu tiro os introns e o exon 1. Na célula Z, eu tiro os introns e o exon 3. E como eu vou tirar exons diferentes, eu vou levar à formação de diferentes RNAs mensageiros e de diferentes proteínas em células e ou situações diferentes. Isso então explica, através do splicing alternativo, um gene pode codificar várias proteínas. Então isso explica como é que eu tenho 24 mil genes e 100 mil proteínas. O mesmo gene codifica, às vezes, várias proteínas, graças ao splicing alternativo. O splicing alternativo também explica a diferença de complexidade das espécies. Por que você é complicado do jeito que você é? Por que nós, seres humanos, somos complicadíssimos? Durante muito tempo nós pensamos que nós somos complicados porque a gente tem muitos genes. A gente achava que eu tinha 100 mil genes, mas eu não tenho 100 mil. Eu só tenho 24 mil genes. Então a explicação para a complexidade é outra. Tem a ver com splicing alternativo. O primeiro animal cujo genoma foi mapeado foi um verme nemateuminto chamado Cenorhabditis elegans, C. elegans. E ele tinha 20 mil genes. Nós humanos temos 24 mil genes. A diferença de você para o verme é de apenas 4 mil genes. Será, gente, que apenas 4 mil genes conseguem explicar toda a diferença entre a gente e um verme nemateuminto? Você tem várias coisas que o nemateuminto não tem. Você tem braço, perna, olho, cérebro, esqueleto, pulmão, coração. O nemateuminto não tem nada disso. Será que 4 mil genes, de 20 mil para 24 mil genes, consegue explicar todas as diferenças que eu tenho? A gente acredita que não. O que acontece, entretanto, é que o verme nemateuminto, com 20 mil genes, fabrica 20 mil proteínas. Enquanto eu, com 24 mil genes, fabrico 100 mil proteínas. Nós humanos temos uma taxa de splicing alternativo bem mais alta. Ou seja, o que faz o ser humano complexo não é o número de genes. O que faz a diferença de complexidade entre as espécies não é o número de genes, é a habilidade de produzir várias proteínas a partir de um mesmo gene. Um fenômeno chamado de splicing alternativo. Através do splicing alternativo, um gene pode codificar várias proteínas e com isso você deixa as espécies mais complexas. Aquela história que o gene é um pedaço de DNA com informação para codificar uma proteína, um peptídeo, a teoria um gene, uma proteína, graças ao splicing alternativo, o gene pode codificar várias proteínas, então essa teoria ela caiu por água abaixo. E hoje, o gene é o pedaço de DNA que codifica um RNA, sendo que esse pedaço de DNA com informação para codificar um RNA pode ser mensageiro, que fabrica proteínas, pode ser RNA ribossômico, pode ser RNA transportador. 3 tipos de RNA. O mensageiro é a cópia da informação do gene, o ribossômico é quem forma o ribossomo, ele tem função estrutural e catalítica, não é enzima. Enzima é uma proteína catalítica, eu chamo de ribosima, é um RNA que é catalítico. E nós temos o RNA transportador, ele vai lá e transporta aminoácidos até o ribossomo. Ele tem uma estrutura muito conhecida, que é a estrutura em folha de trevo. Para quem não conhece o trevo, é uma plantinha cuja folha se divide em 3 partes, né? Um clássico dos desenhos animados, né? O trevo de 4 folhas, ele dá sorte, né? Normalmente o trevo tem 3 folhas e o RNA ele tem uma estrutura semelhante. Na estrutura do trevo, 2 regiões que me chamam a atenção. A extremidade livre ou aceptora, aceptor quer dizer aquele que aceita, é quem liga no aminoácido. E ela sempre tem a sequência citosina, citosina, adenina. E uma região chamada de ácido anticódon. Ácido anticódon são 3 bases variáveis que determinam
qual é o aminoácido ligado. Enquanto a extremidade livre sempre é CCA, ácido do anticódon, 3 bases que variam. No anticódon, são 3 bases que determinam o aminoácido que vai ser carregado. Por exemplo, se o anticódon é GGG, eu carrego um aminoácido chamado prolina. Se ele é UU, um aminoácido chamado lisina. E daí por diante. Ou seja, está aí o RNA transportador, está aí a extremidade livre, que vai ligar no aminoácido. E lá está a alça do anticódon, que determina o aminoácido ligado. Se o anticódon é GGG, eu vou ligar um aminoácido chamado prolina. Se o anticódon ele é UU, eu vou determinar que o aminoácido ligado se chama lisina. Para cada trinca, para cada anticódon, um aminoácido diferente é ligado. Então, no exemplo, você vai lá no anticódon, se está escrito uracila, 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 o aminoácido ligado, ele é a lisina. E, gente, para finalizar o vídeo de hoje, eu sei, bem longo, que realmente lá esse assunto tem muita coisa para falar, a nossa questãozinha de sempre, né? A figura abaixo ilustra o paradoxo do número de genes. Muitos organismos menos complexos que o homem têm tantos ou mais genes que este. Expectativa diante do sequenciamento do genoma humano era a revelação da complicada receita necessária à construção de uma pessoa. Acreditava-se na descoberta de aproximadamente 100 mil genes que justificasse o mesmo número de proteínas produzidas pela espécie humana. O amigo dá uma tabela e, gente, nós não temos 100 mil genes, nós só temos 24 mil genes. O que torna uma espécie complexa não é o número de genes. Se fosse o número de genes, o rato era mais complexo do que você. Eu tenho 24 mil genes, o camundongo tem 26 mil. Se o número de genes fosse o grau de complexidade, o arroz era a criatura mais complicada do universo. O arroz ele tem 37 mil genes aí na parada. Ou seja, cuidado, não é o número de genes que origina a complexidade. O que origina a complexidade é a habilidade de splicing alternativo. Então eu tenho menos genes que o camundongo, eu tenho menos genes que o arroz e sou muito mais complicado. Por quê? Porque com o meu gene eu consigo fazer várias proteínas. Com base nas informações acima, é possível concluir que as complexidades morfológica e fisiológica de uma espécie estão diretamente relacionadas ao tamanho do genoma? Falso, né? Não tem a ver com o número de genes. Na letra B, o maior número de genes observado no arroz o torna mais complexo que o camundongo? Nem a pau. Camundongo tem braço, perna, cérebro. Arroz não tem nada disso. Animais são mais complexos do que plantas. E tem falso. Quanto mais complexo o organismo, menor o número de genes? Aí, gente, que não tem nada a ver mesmo, né? Se não tem a ver com o maior número, menos ainda com o menor número, e tem falso. Os genes do protozoário Trypanosoma cruzi podem ser editados de várias formas, o que o torna um organismo mais complexo que a mosca da fruta. Nem a pau, né? Trypanosoma é unicelular, ele só tem uma célula. Criaturas com uma célula são muito mais simples do que uma mosca, que tem milhões de células, braço, perna, olho, asa e etc e tal, e tem falso. E por fim, quanto mais complexo o organismo, maior a probabilidade de ter se tornado assim ao sintetizar várias proteínas a partir de um único gene, o que é o nosso item verdadeiro. O que deixa você complicado, nesse caso lá, não é o número de genes, é a habilidade de splicing alternativo, de pegar um mesmo gene e conseguir produzir várias proteínas. Bem, moçada, valeu demais e até o nosso próximo vídeo.